Olá, minha irmã, meu irmão, hoje é o 13º domingo após Pentecostes. E eu quero te saudar com as palavras de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, que diz: Jesus acabou com o poder da morte e por meio do Evangelho, Ele revelou a vida que dura para todos sempre. É o Senhor Deus que nos reúne, é o Senhor Deus que cria comunhão, é o Senhor Deus que fala conosco neste dia. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido para cantarmos um hino. Se vês de longe ou de bem perto esta tua casa, faremos festa de peito aberto. Deus nos conhece, somos seu povo. Vem te achegando, demos as mãos pra louvar de novo. De longe ou de bem perto, esta é tua casa e faremos festa de peito aberto. Deus nos conhece, somos seu povo. Vem te achegando, dê-nos as mãos pra louvar de novo. Quero também lhe convidar nesse momento para o momento de nos aquietarmos, falarmos com Deus, contarmos para Deus tudo aquilo que nos machuca, tudo aquilo que machucamos alguém, os nossos pecados. Oremos. Ó Senhor Deus, Tu nos dizes que quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso, mas Tu, Deus, tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Querido Deus, na Tua presença nós reconhecemos a nossa culpa, o nosso pecado, em palavras, em gestos, em também, Senhor, em omissões. Ó Senhor Deus, não desista de nós. Leve-nos para a Tua presença diante de Ti, Senhor. Tira o nosso pecado, afasta a nossa culpa e apaga as nossas transgressões, Senhor. Olha para nós, Senhor, com misericórdia e com bondade. Amém. E todo aquele que confessa o seu pecado e a sua culpa ao Senhor e dele se arrepende, a palavra do profeta Isaías, capítulo 44, versículo 22 diz: Já perdoei as suas maldades e os seus pecados, diz o Senhor. Eles desapareceram como a cerração, como a neblina. Volte para mim, pois eu sou o seu Salvador. E eu anuncio para ti, minha irmã, que confessou o seu pecado e dele se arrependeu, o perdão dos teus pecados, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ó Senhor Deus, te rendemos graças pelo dia, pelo teu cuidado e pela vida, Senhor. Se conosco, dirige o nosso pensar, dirige a nossa vida, dirige, Senhor, o nosso convívio. Ó, vem, Senhor, derrama o Teu Santo Espírito para abrir o nosso coração e a nossa mente. Em nome de Cristo. Amém. Convido para cantarmos um hino.
convidá-lo para também se colocar diante da palavra do Senhor com o Evangelho de João, capítulo 6, versículos 56 a 69, que leio. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, vive em mim e eu vivo nele. O Pai que tem a vida foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram e assim mesmo morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Jesus disse isso quando estava ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que estavam resmungando contra ele. Por isso, perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isto. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, mas mesmo assim, alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele e sabia também quem ia traí-lo. Jesus continuou: foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Até aqui, a palavra do Senhor. Estimada irmã, estimado irmão, aqui nesse texto, Jesus está diante dos seus discípulos e também muitas pessoas que simpatizavam ou achavam que estavam seguindo Jesus. E Jesus, então, nesse momento, reúne eles e confronta e conta para eles quem ele é e o que ele tem a oferecer. E quando ele diz quem ele é e o que ele tem para oferecer para aquelas pessoas, elas começam a resmungar, começam a cochichar contra Jesus e de repente não o seguem mais. Na atualidade, no momento, no mundo, uma das coisas que traz maior alegria para as pessoas é elas estarem conectadas às redes sociais. Sem dúvida, é o charme do nosso tempo, é a moda do nosso tempo. E ali, então, as pessoas ficam disputando e tentando ver quem é que tem mais seguidores na sua rede. No mundo, a pessoa que tem mais seguidores, ela tem 325.850.000 seguidores, ou seja, quase 2 vezes a população do nosso país. Em nosso país, a pessoa que tem mais seguidores tem 149.800.000 pessoas que o seguem nas redes sociais. E essas pessoas que têm todos esses números, elas entram em crise quando algumas pessoas não o seguem mais. Elas inventam de tudo para manter os seus seguidores e para ter mais. Claro que ter todo esse número de seguidores, o mundo consumista, as propagandas, elas trazem um bônus, eles ganham muito dinheiro. Não precisamos ser ingênuos. Essas pessoas ganham muito dinheiro por terem tantos seguidores. No Brasil, a pessoa que mais perdeu seguidores, ela perdeu em poucas horas, em poucos dias, 400 mil seguidores. E essa pessoa ficou doente.
ela entrou em crise, porque perdeu tudo isso. Claro que também perdeu um monte de dinheiro, diga-se de passagem. Mas a crise que as pessoas criam em torno de si é quando elas perdem a vaidade, quando pessoas abandonam elas. Uma multidão seguia Jesus. E essa multidão, de repente, ao ouvir palavras que eles não queriam ouvir, seguiam Jesus para ouvir aquilo que fazia bem para elas, aquilo que dava uma massagem no ego delas, aquilo que fazia as pessoas se sentirem importantes e especiais. E Jesus as confronta. Jesus diz para elas: eu sou o pão, o meu corpo vai alimentar, o meu sangue traz a vida e o perdão para os teus pecados. E isso, para os ouvintes, eles não queriam ouvir isto, porque isto era da lei dos judeus. Jamais se podia tocar em uma carne morta. Não poderia ser tocado numa carne de alguém morto, e ainda muito menos comer a carne de um morto, e sem falar de beber o sangue de Cristo, beber o sangue dessa pessoa que estava falando isso. Portanto, essas pessoas estavam tão rígidas dentro de um esquema, dentro da lei, que quando Jesus fala isto, elas prontamente dizem: não quero mais, eu não sou mais o teu seguidor. E elas desviam, vão embora e seguem outras coisas. Nosso texto não diz o que aquelas pessoas foram seguir, quem elas foram seguir, mas abandonam Jesus, porque Jesus falou daquilo que vem do céu, das suas palavras. E elas entenderam apenas aquilo que elas estavam acostumadas através da lei, através da convivência, através daquilo que era o costume da sua época, que dizia: não encosta em carne morta, não encosta em pessoa morta, não encosta em sangue. Ou seja, a lei com que eles viviam presos impede com que possam enxergar aquilo que Jesus tem para oferecer, a carne que os alimenta para toda a vida e o sangue que também perdoa os nossos pecados. Eles preferem ficar com o quadrado ao qual eles viviam presos na lei, do que se permitir ouvir a palavra de Cristo, que as desafiava, que as provocava a viver. E Jesus, ao invés de ficar preocupado com todos aqueles seguidores que o estavam abandonando, ele diz: só vem atrás de mim aquele que o Pai chamou, aquele que foi tocado pela palavra de Deus. Quem foi tocado pela palavra de Deus, este não me abandona, este segue-me. Aquele que está marcado pelo joinha dos meios de comunicação, esse a qualquer momento pode tirar o joinha e ficar sem seguidores. Mas Jesus diz aos discípulos: aquele que o Pai colocar, aquele que o Pai indicar, aquele que o Pai chamar, este não me abandona, este é meu seguidor. Os outros não são meus seguidores. E pergunta aos discípulos: e vocês? O que vocês querem com a vida de vocês? O que vocês querem fazer? Querem me abandonar também? Querem ir com as pessoas atrás de outras coisas? Podem ir. Jesus, em momento nenhum, começa a disputar discípulos, seguidores. Ele não disputa eles. Ele diz: quem vem depois de mim, pegue a sua cruz e siga-me. Quem vem depois de mim é porque foi chamado pelo Pai, foi dado pelo Pai. Minha irmã, meu irmão, eu quero lhe dizer, você e eu, nós fomos chamados, fomos tocados pelo Pai para seguir Jesus. No batismo, o Senhor nos chamou. No batismo, o Senhor nos marcou, nos tocou para seguirmos a Cristo. E nós fazemos isto. Nós não somos seguidores de Jesus conforme as redes sociais que botam o joinha. Nós somos seguidores de Jesus porque o Pai nos chamou, porque o Pai nos marcou, porque o Pai nos amou. E por causa disso,
E porque em Jesus está a nossa vida, está a vida, a nossa redenção, é que nós somos seguidores de Jesus. Só por causa disso. O mundo segue pessoas por status, por beleza, por simpatia, por afinidade, por dinheiro, até isso, são seguidores. Mas em Jesus nós não somos. Nós somos porque o Pai nos chamou. E porque o Pai, tendo nos chamado, agora nós vivemos em fidelidade a Jesus, somos seus seguidores, aqueles que permanecem fiéis a Ele. Eu lhe convido também, minha irmã, meu irmão, neste dia, a que possamos permanecer fiéis, a que possamos permanecer sendo seguidores de Cristo, porque fomos marcados como seguidores através do santo batismo. E esse santo batismo é dado para todos sempre, para a eternidade. O Senhor nos chamou para a eternidade. Que Deus te acompanhe e te abençoe e que o Senhor também te guarde. Amém. Convido para confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido para cantar um hino. Senhor
A igreja que segue Jesus Cristo, a igreja que é chamada por Deus, ela também ora e intercede pelas pessoas que sofrem, que estão doentes, pela sua aflição, pelo seu coração e também pela sua tristeza. Eu lembro da senhora Lorena Zivert, lembro do senhor Ivo Mittang, lembro do senhor Walter Schroeder, lembro da senhora Zolde Neitzke, lembro da senhora Janete Schulz, lembro da senhora Edla Hoffmann-Gens, lembro da senhora Adriana Grieber, de linha Chapecó, que está na UTI, lembro de todas as famílias que também nesse momento estão em isolamento pelo Covid, lembro da senhora Nelly Schneider Schirmer, de Planalto, e também do senhor Leopoldo Schirmer, lembro do senhor João de Almeida, lembro da criança Jason Berg, lembro também da senhora Silvia Laschke, lembro também da pequena Liz, que fará cirurgia da comunidade de Santa Rita, fará uma cirurgia também em Curitiba. São pessoas que clamam pela mão de Deus, clamam pela intervenção de Deus, clamam pelo poder desse Deus. Também que Deus possa mover mãos que auxiliam a cuidar e amparar também todas essas pessoas e nessas situações. Convido para orar. Ó amado Deus, somos teus seguidores, somos, Senhor, pessoas que tu chamou no batismo para te seguir, para te amar e para servir. Ó amado Deus, auxilia-nos na nossa fraqueza, na nossa indecisão. Dá-nos um coração que tem coragem, dá-nos, Senhor, um coração que é voluntarioso e que se dispõe também a ajudar e a cuidar. Ó Senhor, tu ouviste aqui as pessoas mencionadas que estão enfermas, que clamam, Senhor, pelo socorro, pela tua ajuda. Ampara, Senhor, socorre, Senhor, essas pessoas. Também acalma o coração das famílias que estão em casa, angustiadas, cuidando ou aguardando o retorno do hospital. Ó Senhor Deus, também tu guia a mão dos médicos, conduz essas mãos como se fossem as tuas mãos para restaurar a saúde, Senhor. Também colocamos a nossa vida em tuas mãos, para que tu possas nos conduzir, para que tu possas nos amparar. Cuida também, Senhor, do nosso país, dá sabedoria às autoridades, discernimento e bom senso, e também ao povo brasileiro, Senhor, um coração que sabe amar, um coração que também sabe cuidar. E colocamos toda a nossa vida, tudo o que nós somos e pensamos, na oração que teu Filho nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebemos a bênção de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz hoje e para todo sempre. Amém. Uma abençoada semana e convido para cantarmos um hino.